Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. A nossa aula número 55 sobre máximo ou maior divisor comum. O nome dele já diz tudo que a gente vai discutir hoje na aula de hoje, né? O que você entende por divisor comum? Divisor comum, talvez você tenha mais de dois ou mais números ali, e quer ver quais divisores eles têm em comum, ou seja, quais os outros números que dividem esses primeiros ao mesmo tempo, ok? Obviamente, a gente vai ter um divisor comum que é maior de todos. Isso daí. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, brincadeira. Vamos estudar direitinho. Vou começar com esse exemplo aqui, ó. Uma situação. Rogério faz brigadeiro gourmet para vender. Os brigadeiros que ele mais vende são os de prestígio e ele recebeu 3 encomendas, ok? Ana encomendou 80 doces, Carolina 60, Sandra 120. Ele poderia fazer uma caixa com 80 doces, uma caixa com 60, uma caixa com 120. Só que ele é meio lelé pelo jeito, né? Então, para não se confundir no momento da entrega, Rogério precisava embalar os doces de forma que facilitasse a contagem. Então ele pensou que a melhor maneira de fazer isso é a menor quantidade de caixas possíveis, com o máximo de brigadeiro dentro deles, ok? De forma que eu não preciso abrir uma caixa para entregar, por exemplo, uma certa quantidade para cada uma delas. Portanto, como que ele pode resolver essa situação? Simples. Ele vê um divisor comum, ok? Daí ele sabe, por exemplo, vamos supor que ele divida isso aí em caixas de 10, certo? Aí ele sabe que ele tem que, cada caixa vai ter 10 brigadeiros. Aí ele sabe que ele tem que dar 8 caixas para a Ana, ok? 6 caixas para a Carolina e 12 para a Sandra. Se ele dividir isso em caixas de 2, aí ele tem que dar muito mais caixas. Então o que eu quero? A maior quantidade de brigadeiros que cabe numa caixa, que dá para ele apenas entregar uma certa quantidade de caixa para cada uma das mulheres, sem ter que abrir as caixas. Isso é um problema de máximo divisor comum. Ele quer usar o mínimo de caixa possível, de forma que caiba a máxima quantidade de brigadeiros possíveis, que dá para ser dividido nessas quantidades ali. Portanto, o que a gente faz? Vamos primeiramente escrever quais são os divisores de 80 e de 60, certo? Temos aqui os divisores de 80 e os divisores de 60. O que a gente procura? Quais são os divisores comuns, ou seja, quais números que aparecem tanto nos divisores de 80 quanto nos 60. Então nós temos 1, 2, 4, o 5, 6 não, 8 não, o 10, 12, 16, 15 e o 20. E só, ok? Ou seja, esses aqui, ó, é o que nós chamamos de divisores comuns. São os números que aparecem nos dois conjuntos, tá? Isso que são divisores comuns, os números que aparecem nos dois conjuntos. Simples. Nós temos aqui os divisores comuns, eu pergunto, qual que é o maior deles? O 20. Portanto, o maior divisor comum entre 80 e 60 é o 20.
ok? MDC de 80 e 60 é 20. Olha que fácil. Mas é muito fácil isso aqui, gente. Outra forma então, uma forma da gente fazer isso aqui é escrevendo todos os divisores, vendo quais são comuns e escolhendo o maior deles. Outra forma é pela decomposição em fatores primos. Decompõe os dois números em fatores primos, ok? Depois, a gente vai pintar quais são os fatores primos em comuns. Então, tem um 2 e um 2. Vou pegar outra cor agora. Tem outro 2, outro 2. Aí, não tenho mais 2 em comum, mas eu tenho 5 em comum, ok? Portanto, o meu máximo divisor comum vai ser 2 vezes 2 vezes 5. Eu pego os que tem em comum e multiplica. Que vai ser esse resultado aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 5, 20. Ok? Então, são duas formas da gente calcular o máximo ou maior divisor comum entre dois números, certo? Bom, difícil isso? Não, muito fácil. Agora, gente, se eu tivesse os três números? Mesma coisa. A gente vai ver quais são os divisores em comum. Nos três. Então, eu tenho 1, 2, o 3 não, o 4 é divisor dos três. Ó. Observe que o 3 ele é divisor em comum do 120 e do 60, mas não é do 80 também. Então, a gente não pode colocar o 3, tem que ser divisor de todos os números que eu estou analisando, tá? 4, 5 também. Aí, ó, 6 é o mesmo caso, divide 2, mas não divide o terceiro. O 8 divide 2, mas não divide o outro ali. Então, 10 e o 20. Portanto, o máximo divisor de 60, 80 e 120 é 20. Viu como é fácil isso, gente? Então, vamos voltar para o problema. Quantos brigadeiros ele vai colocar em cada embalagem? 20. Ele coloca 20 brigadeiros em cada embalagem, que ele sabe que a quantidade que ele vai dar para cada comprador ali, ó, vai dar para dividir em uma certa quantidade de caixas. No caso, Anda comprou 80 brigadeiros, dá 4 caixas para ela. Carolina comprou 60, 3 caixas. Sandra comprou 120, 6 caixas. Olha que simples. Então, qual que é a definição? Nós conhecemos aqui dois procedimentos para calcular o maior divisor comum, ou MDC, de dois ou mais números naturais. Tá? A gente fatora os números dados, identifica os fatores em comum e multiplica esses fatores em comum, ok? Bom, ou a gente faz toda a lista de divisores de cada um deles e vê quais são os em comum e o maior deles, certo? Simples, babinha, não tem mistério. Eu particularmente vou explicar um terceiro método para vocês, que é muito mais fácil de enxergar, que é algo que vocês já estão habituados, que consiste na fatoração em números primos. Vocês já aprenderam o MMC, se eu não me engano, dessa forma. Então basta eu pegar os três números, eu vou fatorar eles em fatores primos. Eu vou colocar aqui os fatores primos, tá? 7
2, 3, 5, 7, 11. Bom, a gente não vai passar do 11 nesse caso. E a gente vai fatorar por números primos, tá? Então, 2. Observe que o 2 divide todos eles, tá? Então, divide 60. 80 dividido por... Deixa eu colocar de azul também aqui. 80 dividido por 2, 40. 120 dividido por 2, 60. Observe que o 2 dividiu todo mundo, certo? Então, a gente vai circular o 2. Por 2 de novo. Então, vai dar aqui, ó. 15, 20, 30, certo? Observem que esse 2 aqui, ó, ele dividiu os 3 números, certo? Todos eles. Então, a gente circula ele de novo. Ainda dá para simplificar por 2, tá? Então, eu vou ter 15. Não dá para dividir por 2, certo? Então, eu vou copiar o 15 de novo, tá? Copia de novo. Aí, 20 dá para dividir 10. Deixa eu fazer aqui de outra cor, ó. Quando não dá para dividir, copia de novo, tá? 30 por 2, 15. O 10 ainda dá para dividir por 2. Ah, outra coisa. Esse 2 aqui, ó, ele não dividiu todos os 3 números, certo? Então, a gente não vai circular, ok? Aqui, ó, a gente vai dividir por 2 de novo. 15 não dá para dividir, copia de novo. 10 por 2 dá 5. 15 por 2 não dá divisão exata, copia de novo. Novamente, esse 2 não dividiu os 3 números, então copia de novo. Aqui, ó, eu posso pular direto para os. Eu vejo que todos dá para dividir por 5. Posso pular direto por 5? Pode. Lembrando que aqui a ordem não tem importância, desde que sejam todos números primos. 15 por 5 dá 3. 5 por 5 dá 1. 15 por 5 dá 3. Observe que o 5 dividiu os 3 números, certo? Circula o 5. Depois, a gente só pode dividir por 3. Então, vai dar 1. 1 a gente abaixa de novo. E 1. Cheguei tudo. O 3 não dividiu todo mundo, certo? Porque eu tenho 1 aqui, ó. Eu tenho esse 1 aqui. Certo? E ele conta também. Então, cheguei aqui, 1, 1, 1. Quando eu chego 1, 1, 1, parou. O que eu faço? Eu pego apenas os que estão circulados e multiplico. 2 vezes 2. 4 vezes 5, 20. Ó, mesmo resultado que nós tivemos com os outros 2 procedimentos. Então, pessoal, você tem 3 formas de calcular o máximo divisor comum. Basta escolher a que você acha mais viável, mais fácil, ok? Mais simples. Eu particularmente gosto muito dessa. Existe um quarto método também, que eu considero até às vezes até mais fácil de enxergar, tá? Mas esse daqui, em suma, é o mais prático de todos, tá? Bom, se vocês quiserem aprender o quarto método, vocês conversam com o tutor da sala de vocês, tá? E pede para ele me comunicar que vocês querem aprender o outro método também. Então, são 3 métodos que vocês aprenderam aqui. Vê qual que vocês acham mais fácil. O quarto método é chamado de divisões sucessivas. Mas, enfim, ok? Pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Máximo divisor comum. Não é difícil, é simples, tranquilo. Até a nossa próxima aula.